Os móveis são mais que simples objetos integrados à decoração. Eles refletem preferências e estilos, servindo como narrativas de períodos, movimentos e sociedades, e pode nos contar histórias como a hierarquia social. Embora o mobiliário não seja necessário para a existência humana em algumas culturas, especialmente as nômades, são elementos fundamentais para a compreensão da história da humanidade. Para sintetizar essa narrativa, trazemos uma linha do tempo que conta, através de modelos de móveis, os estilos que compõem a história do mobiliário. Século XVI. Renascimento. Os móveis deixam de ser peças isoladas e tornam-se parte do projeto da residência. A mobília de luxo ainda é rara, prevalecendo características ainda medievais no mobiliário. No Renascimento, a casa renascia. Como exemplo, temos a cadeira Savonarola. 1600 a 1700, estilo barroco. Os móveis de assento modificaram-se sob influência do comércio com o Oriente e os encostos vazados da Índia, como forma de diferenciar as peças e também economizar nos materiais empregados. O exagero do barroco era visível até na falta de proporção do mobiliário. Como exemplo, temos a cadeira modelo Marrot, do século XVII, cadeira ficheiro, influência da religião, e o aparecimento de armários para roupas, e a desproporcionalidade e entalhamentos curvos. 1700 a 1800, estilo rococó. O mobiliário rococó corresponde aos padrões da etiqueta e do comportamento da corte, demonstrando a preocupação com o conforto e a privacidade. Móveis com linhas leves e curvas sinuosas, assimetria, fluidez, movimento e elegância. Utilização de madeiras variadas, painéis de laca, placas de porcelana, mármore e bronze. Surgem móveis pequenos e para diversas finalidades: cômodas, secretárias, mesas, estofados. Neoclássico, século XVIII. O neoclassicismo, o novo classicismo, buscava com as referências clássicas uma revalorização dos princípios da arte como fonte de inspiração. Móveis influenciados pela arte grega, romana, renascentista e barroca. Numa simples cadeira podemos enxergar uma mistura de épocas e estilos. As curvas e os florais do rococó perdem força, sendo substituídas por motivos mais simples, ângulos retos e superfícies planas. Surgem o estilo Luís XV e XVI, e também a proliferação do uso do bronze. Final do século XIX e início do século XX, Arts and Crafts. Os móveis, em sua maioria, eram em madeira feitos artesanalmente, mantendo o estilo rústico e natural. Nos estofados eram utilizados as estampas características do movimento, com elementos da natureza, como os desenhos de William Morris, um escritor inglês, socialista e reconhecido designer. Foi o principal líder do movimento Arts and Crafts. Como exemplos, temos mesa de apoio de 1901 e uma cadeira de 1903, pelo designer Mackay Hudge Bailey Scott. 1890 a 1914, Art Nouveau. Primeiro estilo verdadeiramente moderno e internacional. Não pretendia revalorizar estilos passados, mas criar algo realmente novo que traduzisse o clima da época cultural e tecnológica. Como exemplos, temos a cadeira Gaillard, a secretária de Henry, fabricada em nogueira com puxadores de latão, e os móveis de Tonnet. Como exemplos também, as criações de Mackintosh e as luminárias Art Nouveau. 1917 a 1931, Style, o neoclassicismo. Ideia de simplificar a arte pela redução à essência da forma e das cores. Formas geométricas, linhas verticais e horizontais, cores primárias associadas ao preto, branco ou cinza. Assimetria. Como exemplos, temos uma composição com amarelo, azul e vermelho do P. Mandrain e as cadeiras
Zig Zag e Red and Blue, do Jerry Riveld. 1919 a 1933, Bauhaus. Primeira escola de design fundada por Walter Gropius. Materiais usados na arquitetura moderna, ferro, plástico e vidro. Produção mecanizada colocando a funcionalidade e a praticidade acima da beleza estética. Como exemplos, temos cadeiras Wesley e a cadeira tubular do Marcel Breuer. E também as cadeiras Barcelona e a Chaise Longue do Mies Rua. 1932 a 1945, estilo internacional. Reconhecido como estilo na exposição de 1932 no Museu de Arte Moderna de Nova York. Minimalista, ambientes espaçosos e interligados, móveis e sofás baixos, acabamentos perfeitos, peças produzidas pela Bauhaus. Permaneceu no período pós-guerra e teve seu apogeu nos anos 50. Como exemplos, temos a poltrona Cubo e a Chaise Longue do Le Corbusier. Mobiliário de 1950. Década obcecada pela modernidade e pelo consumo de tudo que facilitasse o trabalho cotidiano, representando a nova forma moderna de viver. Mobiliários moldados em plástico, pés de palito, madeira pau-marfim, estofados com almofadas soltas, cores em tonalidades vivas, acompanhadas de preto ou cinza. Os móveis se tornaram leves e elegantes, com o cromado presente. Como exemplo, a cadeira Série 7, que se tornou uma das cadeiras de maior sucesso comercial no mundo, criada em 1955 por Arne Jacobsen. 1960. Marcado pelo design pop, experiência lúdica, imagens, ícones e símbolos da época, arte ingênua e popular, encontrada nas feiras e parques de diversão. Estilo alegre, irreverente, criativo, gráfico e com bordas arredondadas. Continua o plástico, que chega ao seu apogeu com peças infláveis. O conceito descartável, a era espacial, o movimento hippie e o cinema também foram grandes influenciadores que determinaram as características estéticas do mobiliário. Em 1960, foi criada por Werner Penton a primeira cadeira com forma única, a Penton. Com sua forma expressiva, feita de fibra de vidro e com acabamento de pintura automotiva, tornou-se um verdadeiro ícone do design do século XX e da pop art. Em formato de S, apresentando uma escultura totalmente limpa, com acabamento liso e cores marcantes. É versátil, leve e confortável. Em 1966, a cadeira Ball Chair, criada por Eero Aarnio, foi a sensação na Feira Internacional Mobiliária em Cologne e o início de uma linha de fibra desenhada por Aarnio. A poltrona Ball, ou Globe Presidente, como também é conhecida, foi concebida através de uma das mais simples formas geométricas, o círculo. Ela possui uma forma acolhedora, pois sua forma protege contra ruídos externos e dá espaço de privacidade para descansar, relaxar, ler. Segundo seu criador, Eero Aarnio, a ideia da cadeira sempre foi muito óbvia. Tínhamos nos mudado para nossa primeira casa e eu tinha começado minha carreira como freelance em 1962. Tínhamos uma boa casa, mas nenhuma grande cadeira, e por isso decidi fazer uma, mas não uma normal. Queria formar uma nova realidade. Depois de alguns desenhos, reparei que a forma tinha se tornado tão simples que era só uma bola. Eu desenhei a escala completa na parede e determinei a altura. Daí, as outras linhas foram fáceis de tirar. A parte de nomear a cadeira foi a mais divertida, a Globe President. Em 1968, Aarnio desenvolveu a Bubble Chair, ou cadeira bolha, com o objetivo de ser um ambiente privado para relaxar, estudar, sendo acolhedor e protegido. A cadeira de bolha é baseado na ideia da cadeira Ball Chair, mas é feito de materiais diferentes e não tem um pedestal, mas que pende do teto.
Temos também como exemplo a cadeira Blow, primeira cadeira inflável produzida em massa, tornou-se ícone do design pop. O nativo Turing e Frabit Teodoro vieram junto com Pauline, que veio de Gênova em 1965, para fazer suas ideias de arquitetura e design reais. O assento saco é o design talvez mais famoso de Getty, Pauline e Teodoro. O primeiro feijão do mundo está em museus de renome como o MoMA, em Nova York, e exposto em galerias hoje, e ganhou prêmios diversos em todo o mundo. A polipropilene, cadeira de empilhamento ou poliprop, é uma cadeira fabricada em um processo de moldagem por injeção usando polipropileno. Foi desenhada por Robin Day em 1963 para S. Hill & Co. É agora tão icônico que foi selecionado como um de 8 projetos em uma série 2009 de selos britânicos de clássicos britânicos do projeto. 1970. Minimalismo. Menos é mais. Exaltação à arte de viver com o mínimo. Estilo de certa forma frio, podendo parecer impessoal. Muito atual. Celebração do espaço vazio. Poucos móveis. Como exemplo, a cadeira Joy Miller, a estante John Ear e a mesa do Philip Stark. 1980. High-tech. Exploração de materiais utilizados nas indústrias, evitando madeira em arquitetura, as tubulações hidráulicas e elétricas aparentes, bem como dutos de ar-condicionado e vigas. Brutalismo. Como exemplo, a cadeira von Vogelsang e o protótipo de banco Bar Stool do Philip Stark. Philip Stark está entre os designers mais conhecidos e admirados do mundo. Com seu estilo leve e contemporâneo, ele criou diversas obras que vão desde decoração em hotéis até cadeiras, escova de dentes e espremedor de laranjas. A ousadia das formas e materiais utilizados é realmente uma marca de seus projetos. Talvez por esse motivo hoje ele se tornou um símbolo no design, uma grande referência para todos os designers que gostam ou pretendem criar móveis, objetos, dentre outros. Começo dos anos 90, pós-moderno. Nascido do questionamento de arquitetos e designers sobre os ideais e a estética inexpressiva do modernismo, frio, branco e abstrato. Os designers pós-modernos valorizam a imagem crítica, o uso de tecnologia e o trabalho de autor. O design pós-moderno ou contemporâneo se caracteriza por ser bem-humorado, irônico, pela grande oferta de produtos que atendem a diversas demandas, usos, gostos e culturas, pela versatilidade e pelo uso de dispositivos tecnológicos. Como exemplo, temos a poltrona How High de Kuramata, que pensava: quão alta a lua oferece uma meditação filosófica sobre a forma da cadeira. Kuramata, inteligente, brinca com uma das formas mais emblemáticas do mobiliário ocidental, mas que é quase desconhecida no design tradicional japonês. A malha de aço, sem moldura interior ou suporte, fornece o contorno de uma cadeira sem qualquer estrutura tradicional. Embora sua forma seja de uma poltrona estofada convencional, sua aparência desmaterializada, quase transparente, sugere uma tensão entre a forma e a função. Temos também a cadeira Miss Blanche, do Kuramata, a cadeira First, de Michele Delucchi, e também a poltrona Getsuei, da Masanori Umeda.